Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Renata confirma que Roberta é a bonita e conta tudo para Jerônimo. Jerônimo denuncia Roberta, Augusto e Álvaro pelo assassinato de Rafael. Roberta, confusa, acusa a mãe de ser a assassina de Rafael e de ter armado tudo isso. E mais, Gonçalo descobre que Josefina não tem tumor nenhum e fica chocado. Confira tudo isso e muito, muito mais no resumo semanal de 11 a 15 de novembro de 2024 da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, se inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Jerônimo leva Renata até a casa dela. Jerônimo diz que está preocupado por vê-la tão triste. Renata diz que se isso fosse verdade, ele não teria lhe feito tanto mal. Ele pede que ela não tire da vida dela. Renata diz que a relação deles está acabada. Jerônimo liga para Constança. Diz que Renata está muito triste e pede que ela se aproxime da mocinha. Constança percebe o grande amor dele pela sua sobrinha, por ele se importar tanto com ela. Honório percebe que as contas não batem e pede que Adriana venha à sua sala. A moça vai. Honório fala que os relatórios financeiros da empresa não batem um com o outro. A Adriana estranha tudo e diz que vai chamar Daniel, pois ele tem a cópia dos arquivos e pode identificar o erro. Daniel vai até o local. Honório pede os arquivos dos últimos 3 meses. Roberta recebe um medicamento na veia através do soro. Josefina agradece à enfermeira. Gonçalo pede que a filha desabafe, pois isso fará ela bem. Ela chora e diz que perdeu seu bebê e nunca mais será mãe. Matias diz que hoje em dia tem muitos métodos, pois com o avanço da ciência, ela pode ter um bebê através de inseminação artificial em outra mãe. Roberta pergunta ao marido o que farão agora, pois ele se casou com ela apenas pelo bebê. Ele diz que logo eles vão conversar sobre isso. Roberta fala sobre o amor que sente por ele. Gonçalo fica triste. Constança vai até a mansão Monterrúbio e vai diretamente ao quarto de Renata, dar apoio e carinho a ela. Renata lamenta por Constança não ter sido sua mãe e chora por sua mãe não amá-la e culpá-la de tantas coisas. Carlos surpreende Matilde com um piquenique surpresa. Matilde fica emocionada e abraça Carlos. Eles logo se beijam apaixonadamente. No hospital, Jerônimo conhece Marina. Constança diz a Renata que o que Jerônimo disse a ela não parece ser loucura. Renata pensa e diz que talvez Roberta nunca esteve grávida e pode ter sido uma mentira para prender Matias e afastá-la de Jerônimo. Constança diz que realmente Roberta estava grávida, pois isso foi confirmado. Renata diz que tudo foi um acidente. Carlos diz a Matilde o quanto a ama e agradece por ela estar na sua vida. Carlos pede a moça em casamento. Eita que eu achei esse pedido muito rápido, porque eles mal começaram a namorar e já querem se casar. Só novela mexicana raiz mesmo, hein, pessoal? Matilde chora com o pedido de casamento e aceita. Carlos a beija novamente. Jerônimo pede informações a Marina e solicita um exame de DNA do feto que Roberta perdeu. Marina diz que não pode fazer nada por ele, pois ele não pode solicitar um exame sem autorização de Roberta e de Matias. Marina diz que já é tarde demais para fazer esse exame. Carlos e Matilde voltam para a fazenda felizes. Um camponês entrega um envelope a Carlos, em nome de Jerônimo. Carlos vê que são os resultados da necrópsia do corpo de Rafael. Carlos liga para Jerônimo e o informa que recebeu os resultados da necrópsia do corpo de Rafael. Jerônimo pede que ele abra, pois quer saber tudo o que diz lá. Carlos lê os documentos e diz a Jerônimo que não pode dar esse resultado por telefone e ele precisa vir de imediato à fazenda e ler por si mesmo, pois aquela notícia vai dar um giro na vida dele. Renata já está de malas prontas. Augusto chega à mansão Monterrúbio. Ele diz que ficou muito preocupado e veio vê-la. Renata elogia o bonitão. Renata diz que vai morar um tempo com sua tia Constança até resolver sua vida. Regina se encontra com Gonçalo e Matias. Ela diz que veio ver Andrezinho e Inês. Gonçalo diz a Regina que Roberta perdeu o bebê.
Regina lamenta. Ela diz que precisam conversar. Gonçalo diz que também quer falar com ela, porque Renata lhe disse uma coisa que o deixou muito desconcertado. Antônio informa Cantu que Regina já voltou para a cidade do México e precisa de proteção para ela. Ele também pede que Cantu volte. Cantu diz que voltará amanhã mesmo. Josefina diz a Souto que estão investigando e precisa deter tudo isso. Ela pede ajuda dele. Ramiro diz que deu todo o apoio a ela, mas ela não lhe correspondeu. Ela promete que ficará com ele. Souto diz que já se cansou e diz que se ela quiser sua ajuda, que cumpra com o que prometeu e que transe com ele. Ela jura que fará isso e pede que ele vá no interior. Ele afirma que se ela não quiser ser sua, que se esqueça dele. Regina diz a Inês que a experiência que viveu com os desabrigados lhe fez ver que a vida pode se perder num instante. Por isso, não quer viver pela metade. Inês diz que devem viver com intensidade, pois nunca se sabe quando a vida os dá uma surpresa. Regina fica sabendo que André sairá amanhã mesmo do hospital, pois a cada dia mais tem se recuperado. Inês diz que o amor que os amigos de Andrezinho deram foi um motor muito importante na recuperação dele. Inês diz a Regina que vai entreter a mãe dela para ela conseguir ver Gonçalo sozinha. Regina agradece. Inês conta a Regina que conheceu Josefina, esposa de Gonçalo, e ela estava com uma filha que teve um aborto e foi há muitos dias atrás. Regina fica chocada e diz: "Nossa, que estranho. O Gonçalo disse que a Roberta foi internada hoje, porque tinha perdido o bebê." Inês estranha tudo. Na fazenda bonita, Matilde diz a Carlos que já avisou a Lázaro sobre o noivado deles. Carlos pergunta a Matilde quem esteve na fazenda no dia que Rafael morreu. Matilde diz que Rafael ficou sozinho, porque ela e Lázaro foram ao povoado e quando voltaram o encontraram ferido. E logo após, chegaram Augusto, Álvaro e Padre Severino e encontram uma carta de Augusto, percebendo que ele tinha vindo ali antes deles chegarem. Matilde vê os resultados e descobre que assassinaram Rafael. Ela fica chocada. Álvaro aborda Carina na rua, bêbado e fedendo a cachaça como sempre. Carina diz a Álvaro que ele roubou dela sua alegria, sua inocência e suas ilusões de viver. Ele joga na cara dela que deu para ela vários luxos e confortos. O pilantra afirma que jamais dará o divórcio a ela, porque sabe que ela só quer se separar dele para ir se deitar com Lázaro. Ele balança ela. Severino chega ali, pede que Álvaro deixe Carina. Severino abraça Carina e pede desculpas porque devia ter dado crédito às palavras dela quando ela dizia que Álvaro a maltratava e que ele era um alcoólatra. Carlos diz a Matilde que não quer que ninguém saiba do resultado da necrópsia até o Jerônimo chegar. Manuela e Hermínia felicitam Carlos e Matilde. Lázaro diz que está muito feliz, mas se preocupa com a família de Carlos porque Matilde é uma moça boa, simples e não gostaria que os pais de Carlos desfizessem dela. Carlos diz que seus pais têm a vida deles e ele tem a dele, mas pedirá aos seus pais para virem pedir a mão de Matilde. Renata e Augusto tomam um café com Constança. Constança fala a bênção que é Renata na sua vida e enche ela de elogios para Augusto. Jerônimo liga para Renata e diz que voltará para a fazenda porque surgiu uma emergência. Renata diz que não entende a ligação dele, porque ele já não tem que lhe dar explicações de nada. Ele informa ela de todo jeito e diz que não sairá da vida dela até esclarecer as coisas com ela. Jerônimo escuta a voz de Augusto e descobre que Renata está com ele. Augusto, em pensamento, diz: quando Jerônimo vai se dar conta de que quem tem que deixar Renata em paz é ele? Renata vai para o seu quarto. Jerônimo ainda a ama e lhe dói que ela já não seja sua. Ele deseja transar com ela, pois não pode viver sem ela. Renata ainda o ama e não sabe o que fará com esse amor. Ela chora e ressalta que dói demais amar Jerônimo e quer que ele suma da sua vida. Na empresa, Adriana pergunta a Matias se vai continuar ao lado de Roberta. Ele diz que vai se divorciar dela quando for prudente. Adriana elogia o amado. Gonçalo examina as contas. Ele pensa em Regina e se pergunta: pra que você quer me ver, Regina? Só de pensar que vou te ver essa noite faz minha vida encher de ilusão. Te amo, Regina. Te amo. Beth diz a Gonçalo que o engenheiro está na sala de reuniões. Andrezinho está quase totalmente recuperado. Inês diz a Carla que André pode sair amanhã do hospital. Inês pede que Carla lhe ajude a fazer chocolate com arroz doce para Andrezinho, pois ele ama tanto. Carla aceita ajudá-la. Regina conversa com Inês e agradece
por ela entreter sua mãe esta noite. Antônio encontra Regina no hospital e se cumprimentam. Regina diz a Antônio que não conseguiu se apaixonar por ele e devolve o anel de brilhantes que ele lhe deu. Antônio fica chateado e acredita que Regina vai correr para os braços de Gonçalo. Regina prefere não dar explicações a ele de seus atos. Anoitece. Jerônimo finalmente chega à fazenda e deseja felicidades a Matilde e Carlos pelo noivado. Jerônimo vê o resultado da autópsia, descobrindo que seu irmão foi assassinado por alguém. Durante a reunião, Honório diz a Gonçalo que os números não correspondem com os investimentos realizados. Ele diz que estão na ponta do iceberg, perto da falência. Eles acreditam que Branca roubou a empresa. Gonçalo se preocupa. Jerônimo diz a Carlos que vai descobrir quem foi o assassino de seu irmão, mas por enquanto quem vai pagar será Álvaro Neves por ter dispensado a autópsia. Carlos diz que precisam investigar quem matou Rafael e o porquê. Jerônimo se atormenta e sofre, dizendo que mataram seu irmãozinho. Ele pensa que Roberta pode ter entregado a carta para Rafael e logo em seguida ter o matado. Carlos diz que o assassino pode ser Augusto porque ele esteve ali na fazenda quando Rafael estava. Jerônimo se enche de dúvidas. Renata diz à tia que amanhã vai ver o advogado. Constança diz à sobrinha que Augusto está interessado nela, mas pergunta o que ela sente por ele. Renata diz que é cedo para falar disso, mas que se fosse opção, abriria seu coração para o Augusto. Ela ressalta que seu término com Jerônimo é definitivo. Honório, Adriana e Matias começam a trabalhar para tentar reverter o mal que Branca causou na empresa. Daniel, espião de Branca, tira foto de alguns documentos e envia para a Megera. Branca liga para Honório e pede para darem uma volta no barco. Honório pede que ela deixe de jogos e vai denunciá-la legalmente por uso indevido do dinheiro das empresas Monterrubio. Branca, recalcada, questiona se ele tem certeza que a culpada é ela e não ele. Honório se lembra de quando Branca pediu para ele assinar uns documentos, e Honório assinou tudo sem ler absolutamente nada. Honório se martiriza. Ele afirma a Branca que vai encontrá-la e que vai afundá-la. Honório diz ao sobrinho que Branca fez uma armadilha para ele. Jerônimo diz a Carlos e aos empregados que amanhã levantará uma denúncia pelo assassinato do seu irmão e precisa de qualquer dado que eles possam dizer. Manuela diz que acredita que Álvaro e Augusto são cúmplices. Carlos diz que por enquanto Álvaro irá para a cadeia. Matilde diz que pelo menos assim Carina se livrará daquele traste para sempre. Jerônimo diz que agora sim exigirá que seja feita a justiça. Augusto encontra Selena seminua no seu quarto. Ela está doida para ficar com ele. Eles se beijam e começa com um rala e rola. Antônio se atormenta e não quer que Regina lhe tire da vida dela e vai encontrar a filha dela, para ela agradecê-lo e ficar ao seu lado. Gonçalo vai à casa de Regina. Sem muita demora, Regina revela a Gonçalo que o ama. Ele também fala que a ama e que jamais renunciará a ela. Ela fala que já não tem mais compromisso com Antônio e é livre para entregar o amor para o homem que ama, que é ele. Os dois finalmente se beijam. Josefina vai ao quarto pegar umas roupas para Roberta. Eulália se retira. Josefina liga para Gustavo. Ele pede muito dinheiro para ficar calado. Josefina ri e diz que não vai se afundar. Ele ameaça contar tudo o que sabe sobre ela, porque sabe que uma das filhas que ela tem não é dela. Josefina amansa e diz: tudo bem, me dê essas provas, e se forem reais, eu te darei muito dinheiro em troca. Gustavo diz que quem diria que quem acabaria sendo um grande negócio para ele seria ela. Marina examina Roberta. Ela diz que está bem e não vê a hora de ir para casa. Marina diz a Roberta que hoje um tal de Jerônimo Linhares lhe pediu uma amostra do DNA do feto do bebê, mas disse que não, porque não tinha direito de dar a informação, mas que se alguém como o marido dela lhe perguntar, terá que dizer a verdade. Regina leva Gonçalo para o seu quarto. Eles voltam a se beijar. Augusto já fez amor com Selena e está satisfeito. Ele manda mensagem a Renata, desejando boas noites e mandando beijos. Renata vê a mensagem. Ele combina de se verem amanhã às 10 horas. Ela agradece a ele.
Depois se deita e pensa em Jerônimo. Jerônimo também pensa em Renata e não consegue dormir. Selena fica irritada e diz a Augusto que quando entrou no banho, ele começou a mandar mensagem para Renata, mas ele está com ela e quer que ele só tenha olhos para ela nesse momento. Augusto diz que eles não têm nenhum compromisso e não é uma relação sentimental, mas sim sexual. Selena fica vermelha, igual uma abelha indóida. Ela diz a Augusto que ele e Roberta são idênticos. Augusto fica interessado em conhecer Roberta ao escutar isso. Josefina volta para o hospital. Roberta reclama com a mãe por tê-la deixado sozinha. Roberta diz à mãe que está começando a odiá-la, porque graças a ela está destruindo sua vida. Regina e Gonçalo já fizeram amor. Ele dá sua palavra a Regina, que Renata virá falar com ela e quer que elas esclareçam as coisas. Os dois dizem que se amam e se beijam. No dia seguinte, Adriana e Matias amanhecem juntos. Honório chega ao escritório e por pouco eles não se beijam. Ele leva café para os dois. Gonçalo está muito animado. Ele fala com o filho e pergunta onde ele ficou. Ele diz que ficou na empresa, porque os problemas são muito mais sérios do que pensavam. Gonçalo diz que nessa vida tudo tem solução e vai encontrá-la. Regina se deita na cama e pensa em Gonçalo, se lembrando da noite que fizeram amor. Carla descobre que Regina terminou com Antônio e fica chateada. Regina diz à mãe que não está apaixonada por Antônio e não queria prolongar essa decisão. Augusto acompanha Renata até um advogado. Renata vai se divorciar de Jerônimo e não pretende pedir grana para ele. O advogado diz a Renata que precisam fazer a notificação e quando Jerônimo receber, eles farão uma reunião onde eles assinaram a certidão de divórcio. Augusto fica feliz. César faz uma surpresa para Constança. Ele é muito carinhoso com ela. Ele chama ela para irem a um lugar. Carla está seca com Regina. Na mesa do café da manhã, Regina diz à mãe que não se apaixonou por Antônio e sabe tudo o que ele fez por ela, mas não quer alimentar a esperança dele, porque não o ama. Carla diz que espera que ela não esteja fazendo isso por Gonçalo, porque ficaria decepcionada com ela, porque não concorda que ela ande com um homem casado. Cantu diz a Antônio que no interior confirmou que Josefina Álvares registrou as filhas, Roberta e Renata, após poucos dias da morte de Roberto Gamba. O comandante diz que Josi e Josefina Álvares Monterrúbio são a mesma pessoa. Antônio diz que então Roberta ou Renata, uma delas, deve ser a filha de Regina. Doutora Marina pede que Roberta guarde repouso e siga tomando os medicamentos. Josefina agradece a doutora pela cooperação e tenta suborná-la dando dinheiro por ela ter ficado de boca fechada. Marina não aceita e diz que não está à venda e nunca estará. Regina comenta com Inês que Gonçalo é um homem maravilhoso e diz que foi uma idiota por ter se fechado para o amor. Josefina e Roberta saem. Inês avisa Regina. Regina não consegue ver Josefina, mas tem curiosidade de conhecê-la. Renata diz a Augusto que é difícil acabar com tudo isso. Augusto diz a Renata que fará tudo possível para que o processo da anulação do casamento seja o menos doloroso possível. Ele diz que sempre estará ao lado dela para dizer que ela não deve ficar presa com um homem como Jerônimo Linhares. Jerônimo vai com Carlos a uma delegacia da cidade e denuncia Álvaro Neves, Augusto Duran e Roberta Monterrúbio pelo assassinato de seu irmão, Rafael Gutierrez. Gonçalo chega à empresa muito feliz, com grande ânimo. Honório, Matias e Adriana contam para ele que eles têm sérios problemas, porque Branca fez transferências dos investimentos deles em contas fantasmas. Gonçalo diz que terão que encontrar essa mulher, mesmo que tenham que mover céu, mar e terra. Honório diz que autorizou as transferências, e Branca planejou tudo isso e foi manipulando ele e cada passo para ele assinar coisas sem ler. Gonçalo diz que foi um grande erro confiar nessa mulher. Jerônimo assina formalmente sua denúncia contra Roberta, Augusto e Álvaro. Jerônimo espera que seja feita justiça. Augusto acompanha Renata até a empresa. Daniel, espião de Branca, liga para ela e diz que as coisas estão cada vez piores e estão investigando tudo e não quer sair prejudicado nisso. Branca manda ele ficar calmo, pois tudo está sob controle. Branca diz a Daniel que ele receberá a parte dele, mas será que aguentará a pressão até Honório lhe pedir perdão e se casar com ela.
Honório diz a Matias e Adriana que se isso não terminar logo, pode terminar na cadeia. Honório recebe uma mensagem de Branca, dizendo: Meu amor, coitado de você. Não trabalhe tanto. À noite, você nem foi dormir na sua casa. Se estiver cansado, posso te fazer uma massagem. Te amo. Adriana se preocupa. Constança chama César de louco. César diz que ela lhe provoca e inspira essas coisas. Ele beija a amada e eles organizam o piquenique. Jerônimo, em pensamento, diz: Renata, me perdoa. Fui tão injusto contigo. Acreditei que você era culpada pela morte do Rafa e descontei em você toda a minha dor, minha raiva. Mas agora sei que você é inocente. E espero que me perdoe, mesmo que sua irmã vá para a cadeia. Ele manda uma mensagem para a Bonita. Renata recebe a mensagem e lê. Gonçalo diz a Renata que essa tal de Branca está louca e pode fazê-los muito mal. Renata se preocupa caso a empresa vá à falência. Gonçalo diz que precisam provar que as transações foram realizadas por abuso de confiança. Renata diz que podem recuperar o dinheiro caso ele esteja em contas fantasmas. Renata diz ao pai que desde hoje está de volta às empresas Monterrúbio. Gonçalo diz a Renata que não sabe o que houve nas escadas, mas não duvida dela e ela jamais faria mal para Roberta. Renata agradece pela confiança do pai. Álvaro bebe no meio da rua. Ele acaba sendo preso pela polícia após as denúncias de Jerônimo. Severino vê Álvaro sendo levado pela polícia por negligência médica no assassinato de Rafael Gutierrez. Severino fica chocado. Severino avisa Karina que Álvaro foi preso. Renata lê a mensagem de Jerônimo, onde ele pede perdão e diz que hoje, mas que nunca, sabe que ela sempre foi inocente e pede perdão, dizendo que a ama. Renata se pergunta por que só agora Jerônimo acredita em suas palavras. Ela não consegue entender o bonitão. Adriana cumprimenta Renata e fica feliz por ela estar de volta ao escritório. Matias cumprimenta Renata. Adriana diz que os três juntos vão levar essa empresa em frente. Jerônimo é avisado da prisão de Álvaro. Jerônimo vê que Renata visualizou sua mensagem, mas ela não respondeu. Renata trabalha nos assuntos da empresa e organiza documentos e papeladas, buscando uma solução para a empresa não ir à falência. Renata encontra algo. Ela conta para seu pai, Honório, que aqueles documentos estavam guardados à chave nas gavetas, mas essas informações foram para o sistema e foi daí que Branca pegou todos os dados para falar com seus clientes e colocá-los contra eles. Renata diz que na empresa tem informações no sistema de arquivos de quando ela estava ali. Por isso, não consegue acessá-los. Gonçalo diz que alguém da confiança deles deve estar traindo eles. Renata diz que não quer culpar ninguém, mas a única pessoa que lhe vem em mente é o Daniel. Honório diz que Branca é muito habilidosa e deve ter sido ela. Gonçalo pede para restringirem toda a informação de Daniel e ele não deve saber de nada por segurança. Acontece uma reunião com Gonçalo, Adriana, Matias, Honório e Renata. Gonçalo não permite que Daniel participe desta reunião, o que o deixa furioso. Renata diz a Adriana que acreditam que Daniel é o espião da empresa que está passando informações para Branca. Adriana fica passada. Josefina e Roberta voltam para casa. Josefina pede que Eulália traga um copo d'água para Roberta tomar os remédios. A polícia chega à mansão Monterrúbio. Josefina se assusta. Eles perguntam sobre Roberta e dizem que trouxeram uma ordem de prisão contra Roberta. Os policiais dizem a Roberta que trouxeram uma ordem de prisão contra ela pelo assassinato de Rafael Gutierrez. Roberta fica assustada e Josefina não diz nada. Renata diz a Adriana que deve ser horrível dormir naquele sofá. A Adriana pergunta a Renata o que ela vai fazer com Matias, agora que terminou com Jerônimo. Renata diz à amiga que Matias e ela vão se gostar por toda a vida, mas apenas como amigos ou irmãos. A Adriana pergunta se pode tentar com Matias. Ela diz que hoje amanheceu nos braços dele e sentiu algo muito lindo. Renata fica surpresa. Augusto volta para Tijuana. Ezequiel pega no aeroporto. Jerônimo chega com os policiais e Augusto é preso, suspeito pelo assassinato de Rafael Gutierrez. Augusto nega ter assassinado Rafael.
Jerônimo jura a Augusto que, se ele for o assassino do seu irmão, fará de tudo para ele pagar pela morte do seu irmão. Augusto diz a Jerônimo que ele ter estado na fazenda não lhe converte em assassino e não mataria Rafael. Jerônimo diz que ele queria as terras de Rafael, mas seu irmão não queria vender. A Aurora vai ao aeroporto e vê Augusto sendo preso. Ela fica chocada. Renata torce para Adriana conquistar Matias, pois adoraria vê-los juntos, apaixonados e felizes. Gonçalo descobre que Roberta foi presa. Ele coloca o celular no Viva Voz. Josefina fala que Roberta foi presa por ser suspeita do assassinato de Rafael Gutierrez. Renata, Matias e Honório ficam surpresos. Josefina suplica pela ajuda de Gonçalo. Severino e Carina vão à delegacia saber o motivo da prisão de Álvaro. O delegado diz que o doutor pediu a dispensa de uma autópsia, afirmando que Rafael tinha se suicidado, mas na verdade o assassinaram. Carina e Severino ficam chocados. O doutor diz que, por enquanto, Álvaro não poderá exercer sua carreira, mas, porque devido a uma denúncia, vão ter que tirar dele a licença médica. Augusto é levado para a cadeia. Jerônimo chega em casa e diz a Carlos que Neves e Duran já foram detidos e espera que Roberta também tenha sido. Jerônimo diz que está fazendo justiça. Carlos diz que acredita que o destino fez com que ele conhecesse Renata de todo jeito. Augusto é colocado em uma cela e vê Álvaro do outro lado. Augusto culpa Álvaro por sua prisão e diz que o único culpado da morte de Rafael é ele. Álvaro diz que não é verdade e diz ao amigo que ele o obrigou a exigir a dispensa da autópsia. Augusto chama Álvaro de bêbado ridículo e diz que ninguém vai acreditar nele, e ele pediu a dispensa para ninguém descobrir que ele operou Rafael quando estava embriagado. Álvaro quase infarta e se atormenta. Roberta é levada para a cadeia do México. Roberta pede que a mãe não deixem que lhe prendam, pois não matou Rafael. Josefina pede que ela não se preocupe, pois vão tirar ela de lá. Roberta é levada para a cela. Josefina se atormenta e se lembra de quando matou Rafael. Em pensamento, Josefina diz: ninguém pode descobrir a verdade. Não podem descobrir. Gonçalo pede ajuda do advogado Soto para tirarem Roberta da cadeia. Gonçalo pede que Renato localize Jerônimo e o questione do porquê Roberta está sendo acusada do assassinato de Rafael. Ezequiel chega com o advogado de Augusto. O doutor pede que Augusto diga se é culpado ou não. Augusto diz que não matou Rafael e esteve na fazenda no dia que ele morreu, mas não sabe quem fez isso a ele. O doutor pergunta por que Álvaro o acusa de tê-lo obrigado de pedir a dispensa da autópsia. Augusto diz que Álvaro é um bêbado que não sabe o que diz e não sabe por que ele diz isso, mas quer que o afundem por ser um covarde. Jerônimo e Carlos avisam Lázaro e Matilde da prisão de Álvaro e Augusto. Carina chega à casa de Jerônimo chorando muito por ele ter colocado Álvaro na cadeia. Jerônimo diz que Álvaro impediu a autópsia no corpo do seu irmão e por causa disso ninguém soube antes que tinha sido um homicídio. Por isso, Álvaro se tornou cúmplice do assassinato de Rafael. Matilde consola Carina. Renata liga para Jerônimo e pergunta o que está acontecendo e por que ele mandou prenderem Roberta. Jerônimo diz que na necrópsia de Rafael descobriram que ele foi assassinado. Por isso, os principais suspeitos são Augusto e Roberta. Renata fica chocada. Renata diz a Jerônimo que sua irmã sempre negou ser a bonita. Jerônimo pede que ela o ajude e consiga as provas a favor de Roberta. Roberta chora muito e diz que não tem o que declarar, porque não matou Rafael. Ela diz que não dirá nenhuma palavra até seu advogado chegar. Josefina suplica a Soto que tire sua filha da cadeia e jura que ela é inocente. Soto diz que fará tudo que estiver em suas mãos para tirá-la da cadeia. Gonçalo e Matias chegam à delegacia. Josefina chora e diz que Roberta está lá dentro e não pode ficar com ela. Josefina suplica que Gonçalo mova as influências para tirar sua filha dali. Gonçalo acalma Josefina. Gustavo liga para Cantu e diz que amanhã viaja e podem se ver para dar as provas que ele precisa. Inês diz a Regina e Carla que finalmente poderá abraçar seu filho. Andrezinho já está bem e abraça sua mãe.
todos estão felizes pela recuperação de Andrezinho. Cantu diz a Antônio que Gustavo ligou para ele e vai vê-lo para receber as provas de que Josi e Josefina Monterrubio são a mesma pessoa. E também sabe que uma das filhas de Josefina não é dela. Antônio se incomoda e diz que Gonçalo sempre estará ligado a Regina com isso. Josefina diz a Renata que por isso que sempre negou o casamento dela com Jerônimo, e esse infeliz está prejudicando elas. Gonçalo diz que Renata não tem culpa das decisões de Jerônimo. Renata diz que precisa ver Roberta para demonstrar a Jerônimo que ela é inocente, pois a necrópsia de Rafael disse que ele foi assassinado. Renata diz à mãe que Jerônimo acredita que Rafael e Roberta tiveram uma relação, e há uma carta nas coisas de Rafael, assinada pela Bonita. Josefina se lembra de quando discutiu com Rafael e disse que ele não era o que ela tinha em mente para sua filha e que Roberta tinha recapacitado. Naquele momento, Josefina entregou uma carta, supostamente escrita por Roberta para Rafael, mas a carta tinha sido escrita por ela mesma. Josefina passa mal e quase desmaia. Renata pede que Gonçalo peça ao Souto para conseguir falar com Roberta. Augusto pede que Ezequiel procure a maneira de destruir Jerônimo Linhares. Ezequiel diz ao patrão que não pode ajudá-lo nisso, porque depois do que houve entre ele e Alzira, só tem seu filho e não quer se meter em problemas. Augusto fica furioso. Renata vai falar com Roberta. Roberta diz que ela deve estar contente com o que Jerônimo está fazendo. Renata diz que agora o importante é tirarem ela dali e pede para deixarem os ressentimentos de lado. Renata pede que Roberta lhe diga a verdade e fará perguntas claras e quer respostas contundentes, sem rodeios. Roberta jura que não matou Rafael. Renata pergunta se ela vai jurar que não é a Bonita e que não teve nenhuma relação com Rafael. Roberta diz a Renata que, contanto dela ajudá-la a sair dali, dirá a verdade. Roberta confirma que teve uma relação amorosa com Rafael e diz: sim, eu sou a Bonita. Roberta jura a Renata que não matou Rafael. Renata pergunta por que só agora ela diz isso e permitiu que Jerônimo pensasse que era ela. Roberta diz que não sabia, que Jerônimo acreditava que ela era a Bonita, pois quando soube era tarde demais. Renata diz que nunca é tarde demais para dizer a verdade. Roberta pede perdão a Renata e diz que não sabia que as coisas chegariam tão longe. Ela chora e diz que se sentiu muito mal todos esses dias. Ela jura à irmã que está dizendo a verdade, mas amou tanto Rafael que jamais teria o matado. Renata pede que Roberta lhe conte exatamente tudo o que aconteceu com Rafael. Santa Josefina diz: não pode ser. Que mal a gente fez para passarmos por tudo isso? Gonçalo pede que Josefina se tranquilize. Josefina dramatiza, ressaltando todos os problemas que estão passando. Matias desafina que Souto não conseguiu tirar Roberta por fiança e terão que demonstrar a inocência dela. Josefina diz com certeza e firmeza que Roberta não matou Rafael. Gonçalo pede que ela não se altere tanto e que volte para casa ou que passe no doutor. Josefina diz ao marido que se fosse Matias quem estivesse preso, ele estaria mal ou pior que ela. Gonçalo fala que ama seus 3 filhos e o que está fazendo por Roberta é o que faria por Matias. Roberta diz a Renata que estava disposta a enfrentar sua mãe e seu pai, e ela e Rafael se amavam. Ela diz que Rafael lhe fez acreditar que era o amor da vida dele e que a fazenda se chamava Bonita por sua causa. Roberta diz que foram tantas mentiras, porque Rafael brincou com ela e no dia que iria fugir com ele lhe deixou plantada. Roberta diz que ela e Rafael tinham medo de que seus pais se opusessem à relação deles. Ela diz que Rafael lhe mandou uma carta dizendo que tinha deixado plantada porque não lhe amava o suficiente. Renata fica surpresa. Roberta diz que esteve sofrendo em silêncio por todo esse tempo. Ela diz que está quase ficando louca com todo esse assunto. Renata diz que é difícil acreditar nela. Roberta diz que não podia matar a pessoa que mais amou na vida. Renata pergunta então por que ela escreveu uma carta para Rafael, onde dizia que não queria nada com ele e que ele não estava à altura dela. Renata diz que encontraram uma carta no corpo de Rafael, assinada pela Bonita.
Chocada, Roberta diz que não escreveu carta nenhuma e alguém deve ter assinado em seu lugar. A Aurora visita Augusto na cadeia. A Aurora diz a Augusto que veio dizer a classe de lixo que ele é. A Aurora diz que se alegra por ele estar na cadeia e deseja que ele apodreça ali pelo resto da vida. Ele se irrita. A Aurora pede que ele lhe faça mal, que lhe machuque, como de costume, pois assim ele terá outro crime para ficar preso ali. A Aurora diz a Augusto que ninguém deixa de viver nesse mundo sem pagar pelo mal ou pela dor que causou. Renata diz a Roberta que viu essa carta e parecia a letra dela. Roberta nega tudo. Roberta diz a Renata que se ela não acredita nela, que mande a carta para um grafologista examinar. Ela diz que nunca esteve na fazenda e não conhece o lugar. Roberta diz que no dia que mataram Rafael, estava no México e Renata estava no bar, a mentirosa, porque naquele dia iria fugir com Rafael e comprou um celular e pode provar tudo. Roberta diz que jamais mataria a pessoa que mais amou. Ela jura que não foi uma boa irmã, mas hoje está dizendo a verdade. Renata pergunta se o filho que ela esperava era de Jerônimo. Roberta, desta vez, mente e diz que era sim. Ela diz que foi um pesadelo para ela saber que o pai do seu filho era o irmão do homem que mais amou. Matilde chama Jerônimo para jantar. Ele não tem fome. Jerônimo está triste, louco de tristeza e culpa. Matilde diz que também está triste pelo assassinato de Rafael e se sente muito mal por ter desconfiado de Renata. Isidro lamenta com Regina que o relacionamento dela com Antônio não tenha dado certo. Ela diz que preferiu ser honesta com seus sentimentos com Antônio. Isidro diz a Regina que espera que ela não fique triste pela sua amizade com Antônio. Regina diz a Inês que não recebeu nenhuma mensagem de Gonçalo desde amanhã. Ela diz que é horrível não ter liberdade para conversar com Gonçalo, mas esse é o preço que deve pagar por viver um amor proibido. Renata diz a Matias que agora entende, porque Jerônimo confundiu, pensando que ela era bonita, já que pensou que Roberta havia assassinado Rafael. Renata acredita que Roberta não assassinou Rafael. Matias diz a Renata que isso não justifica o mal que Jerônimo a fez e pede que ela não se esqueça. Souto diz a Roberta que ela terá que lhe dar a fatura do celular que comprou e pedirá no clube o registro de entradas naquele dia e demonstrará que ela não viajou para a fazenda. Ela exige que ele faça logo. Souto diz que hoje não poderá fazer nada e ela terá que passar a noite ali. Roberta se irrita e não quer ficar na cadeia. Roberta sofre. Carlos diz a Matilde que é uma angústia não saber quem será o assassino ou assassina de Rafael. Jerônimo chega ali e flagra eles aos beijos. Jerônimo deixa Matilde sentar na mesa e diz que por ela ser a noiva do seu amigo, não precisa mais servir à mesa. Matilde diz que quando tudo isso se esclarecer, naquela mesa serão os 4. Lázaro pergunta a Carina por que ela quer ir embora. Carina diz que sua cara cai no chão de vergonha de Jerônimo, depois de tudo que Álvaro fez. Lázaro diz que ela não tem culpa disso. Ele pede que ela não volte para casa e que não se atormente com as lembranças ruins de lá. Carina diz que naquela casa há bem poucas boas lembranças. Carina diz que às vezes pensa em como teria sido sua vida ao lado dele. Lázaro pede que ela não diga isso para ele, depois de ter defendido Álvaro na frente de Jerônimo. Ele diz que ela continua amando o Álvaro. Ela diz que não é verdade. Lázaro pergunta o que é, porque não entende, já que depois de tudo de ruim que Álvaro fez com ela, ainda assim ela chora por ele. Carina pede que ele não a julgue, porque é difícil o que está vivendo, já que Álvaro foi seu marido por muito tempo e mesmo que continue na cadeia, ele vai seguir sendo seu marido. Álvaro, viciado, pede que o guarda consiga cerveja e mais bebidas alcoólicas para ele. O guarda nega. Álvaro se atormenta por não conseguir sustentar seu vício e chora. Ele quase morre e esperneia igual uma criança. Alzira diz a Ezequiel que amanhã sairá da casa e deixará Paulinho com ele, mas promete que verá ele e cuidará dele de tarde, quando ele sair da escola, porque não pode abandoná-lo. Ezequiel fica de acordo. Alzira se despede dele e sai. Ezequiel chora. Severino recebe uma ligação da sua sobrinha Marina. Marina pergunta ao tio se tudo se ajeitou depois do furacão.
Ele diz que ainda tem muitos prejudicados, mas é muito satisfatório que todos do povoado se ajudaram. Marina diz que vai entrar de férias e irá visitá-lo para passar o aniversário dele com ele. Severino diz que Maria tê-la ali, porque depois que sua irmã Gertrudes faleceu, ela é a única família que lhe resta. Marina diz que o Vale de Guadalupe é um dos melhores lugares para esquecer seus problemas e deixar seu estresse de lado e passar melhores momentos com ele. Josefina pede que Gonçalo durma esta noite com ela. Ele diz que precisa sair, porque tem coisas para fazer. Josefina se irrita. Ela se pergunta em que momento tudo saiu de controle. Ela diz: não posso permitir que Roberta fique na cadeia. Ela não matou Rafael, fui eu. Mas não posso me entregar, mesmo que seja Roberta quem esteja pagando neste momento. Josi diz que deve haver outra saída. Roberta se atormenta na cadeia. Josefina vai dormir. Gustavo liga para perturbá-la. Gustavo diz: oi, Josinha. Deveria falar comigo com carinho, porque fomos amantes. Josefina pede que ele pare de bobagens, porque não está em um bom momento. Gustavo diz que está muito feliz, porque em pouco tempo terá muito dinheiro. Ela não acredita nas chantagens dele. Gustavo diz que tem a certidão de nascimento de Roberta, onde diz que o pai dela é Roberto Gamba e Josefina Álvares, e tem um jornal no seu escritório, onde fala do roubo de uma menina, igual a Renata, que casualmente também era filho de Roberto, e uma tal de Regina Soberão. Josefina não responde, e Gustavo debocha, dizendo: Fininha, você está aí ainda ou já desmaiou? Josefina se atormenta. Regina recebe a visita do namorado Gonçalo. Eles se beijam com muita paixão. Gonçalo diz que precisava tanto dela. Ele a beija de novo. Matias leva Renata até a casa de Constança. Ela pede que ele vá descansar, pois fará o mesmo. Renata diz a Matias que precisa tirar sua irmã da cadeia e ajudar o seu pai. Ela agradece muito por ele sempre estar com ela. Ele diz que isso jamais mudará. Renata mexe no telefone e pensa em ligar para Jerônimo. A empregada diz a Renata que Constança saiu com o jovem César. Regina diz a Gonçalo que queria ligar para ele, mas não fez, porque não quer complicar as coisas. Gonçalo pede que ela ligue para ele quando quiser. Ele diz que não sabe como agir para ela não se sentir mal. Regina diz que logo eles devem encontrar uma solução. Gonçalo diz a Regina que queria enfrentar a Josefina, mas hoje as empresas Monterrúbios estão em sérios problemas e Roberta está presa na cadeia. Regina se preocupa. Gonçalo diz que nesse momento ela o dá esperança e ilusões de seguir lutando. Amanhece. Constança acorda e vê uma carta de Regina, dizendo que saiu cedo e que logo ligará para ela para avisar tudo. Honório está depressivo e se alimentando bem pouco. Adriana se preocupa. Ela diz que devido ao estresse, ele precisa estar bem alimentado. Honório diz que tudo está desabando. As empresas, sua vida e seu casamento. Adriana pede que o pai procure Constança, porque tem certeza que ela ainda o ama, como ele a ela. Regina fala com Jerônimo. Ele diz que sente muita raiva, muita fraqueza e impotência, porque alguém tirou a vida do seu irmão quando ele estava no auge da vida. Regina diz a Jerônimo que tentou muitas vezes lutar contra o que sente, mas não tem o que fazer. Ela revela que está saindo com Gonçalo Monterrúbio. Regina diz a Jerônimo que se ele sabe que Renata não era noiva de Rafael e nem teve nada a ver com a morte dele, que lute pelo amor dela e que não a deixe escapar. Constança descobre a situação que a empresa está passando e a prisão de Roberta. Gonçalo diz a Constança que estão tentando solucionar tudo, mas eles não têm esperanças. Matias pede que Constança fale com seu tio, porque isso o fará muito bem, porque ele está muito mal. Matilde diz a Jerônimo que estão procurando por ele. Renata chega ali. Renata diz a Jerônimo que veio dizer que Roberta confessou ser a Bonita, mas ela nega redondamente ser a assassina do Rafael e tem provas para demonstrar a inocência dela. Alzira fica sabendo que Álvaro passará uma longa temporada na cadeia e se alegra. Alzira espera que seu filho não seja de Álvaro. Jerônimo pergunta a Renata como ela pode provar que Roberta não matou Rafael. Renata diz que no dia que mataram Rafael, Roberta estava no México e esteve com ela à noite. Renata diz que já tem as provas e vai trazer para ele, mas Roberta jurou que não escreveu aquela carta para Rafael.
Renata diz a Jerônimo que alguém brincou com Rafael e Roberta, porque Roberta também recebeu uma carta, onde Rafael dizia que também não a amava e terminava com ela. Renata diz que Roberta disse que iria fugir com Rafael, mas que ele não chegou, e só a carta que chegou. Renata diz que Roberta não pode ter atirado do México para matar Rafael ali. Matilde e Karina avisam Carlos que Renata está na fazenda, falando com Jerônimo. Matilde pede permissão a Carlos para levar Karina à cidade. Carlos diz que não é patrão, nem dono dela, e é apenas namorado. Por isso, ela não precisa lhe pedir permissão para nada. Eles se beijam. Karina acha lindo e ressalta que Álvaro nunca lhe tratou assim, com tanto carinho e amor. Renata diz a Jerônimo que depois de tudo que viveram, também quer justiça, mas não quer que alguém inocente pague por tudo isso. Renata diz a Jerônimo que disse a ele que iria provar que não era bonita, e agora ele já não tem mais dúvidas. Ele diz que não, e diz que foi um verdadeiro imbecil por tê-la julgado como fez, por isso suplica que ela o perdoe. Diego liga para Selena e pede que ela veja as notícias do jornal. Selena descobre que Roberta e Augusto foram presos, acusados de terem matado Rafael. Souto diz a Gonçalo e Matias que já apresentou as provas que demonstram que Roberta não saiu da cidade no dia que Rafael foi morto. Souto diz que Roberta ficará livre, mas terão que pagar uma fiança, já que a investigação continua. Matias diz ao pai que vai pedir o divórcio a Roberta, porque já não suporta estar ao lado dela. Gustavo liga para Josefina e diz que falou com Cantu e disse que vai viajar para o México e já está na cidade e queria dar mais tempo a ela para juntar o dinheiro, mas não houve maneira. Ele diz que na próxima ligação dirá para ela a hora e o lugar que verá o Cantu. Gustavo diz que se ela chegar antes, entrega as provas para ela, porque senão dará para ele. Josefina diz a Gustavo que ele está pedindo dinheiro demais. Gustavo continua ameaçando ela. Josefina se irrita e diz: não pode ser, que tudo está se afundando assim. Renata diz a Jerônimo que há feridas que não cicatrizam, mesmo que perdoadas. Ele diz que dedicará sua vida para tudo sarar. Renata diz que se não for Roberta a assassina, também vai falar com Augusto para encontrar o assassino do irmão dele. Renata diz que vai ver Augusto, porque ele é seu amigo, e que se foi ele, fará ele confessar. Jerônimo diz que quer ir com ela. Renata diz que irá sozinha, porque eles já não são mais um casal. Jerônimo fica profundamente triste. Renata vai embora da casa. Ela nem cumprimenta Carlos e sai sem dizer nada. Carlos vai ao escritório. Jerônimo diz que Roberta confessou ser a bonita, mas que nega ser a assassina do seu irmão. Jerônimo pede que Carlos procure um grafologista para saber quem escreveu a carta para Rafael. Roberta sai da cadeia. Ela agradece ao pai Matias por tirá-la daquele lugar espantoso. Matias pergunta a Roberta por que mentiu. Roberta diz que já explicou tudo para Renata e estava tão apaixonada por Rafael, que fazia tudo por ele, tudo que ele pedia. Ela jura que está arrependida. Matias diz que ela devia ter pensado nos demais. Roberta diz que sabe que fez muito mal e está arrependida e por ter errado é uma estúpida. Gonçalo pede para irem para casa. Roberta pede que eles a perdoem, porque não gosta de vê-los chateados com ela. Enquanto isso, na Rota do Vinho, Baixa Califórnia, em Ensenada, acontece o julgamento de Álvaro. Ele perde sua licença médica e é condenado pelo crime que cometeu, ao ter dispensado a autópsia do corpo de Rafael. Renata chega ali e escuta Álvaro fazendo um escândalo, pedindo que Karina o tire dali. Severino consola Karina. Jerônimo visita o túmulo de Rafael e em pensamento diz: meu irmão pequeno, agora sei que você não tirou sua vida, e sim alguém te matou. Fomos dois irmãos que se apaixonaram por duas irmãs, mas que amor te cegou que você não viu a maldade de Roberta? Roberta chega em casa. Josefina fica mais aliviada e agradece a Gonçalo e Matias. Gonçalo pede que Roberta tome banho e descanse, porque eles têm muito o que falar. Josefina pergunta a Roberta o que está acontecendo. Roberta diz que decepcionou seu pai e Matias. Roberta diz: e a culpada de tudo é você. Por isso, vamos falar sobre a morte do Rafael e sobre a carta que ele recebeu, a qual eu jamais escrevi, mamãe. Renata visita Augusto. Ele fica feliz pela visita dela.
Renata diz que eles são amigos e dizem que na cadeia é o lugar onde se descobre os verdadeiros amigos. Roberta diz à mãe que ela se opôs à sua relação com Rafael. Disse que se ela continuasse com ele, fecharia todas as suas portas. Josefina diz que fez isso porque Rafael era um vividor, assim como Jerônimo. Roberta diz à mãe que para ela ninguém estava à sua altura, porque ela sempre planejou seu casamento com Matias. Josefina diz a Roberta que ela andava com Rafael antes de Matias voltar ao México e sempre rejeitou essa relação deles, porque não lhe convinha. Roberta diz que lhe convinha sim, porque Rafael foi seu grande amor e o homem que mais lhe amou. Josefina pergunta se ela já se esqueceu da carta do Rafael. Roberta diz que duvida dessa carta, porque se Rafael recebeu uma carta que ela não escreveu, não teria por que receber uma carta que ele não escreveu. Josefina pede que Roberta deixe de imaginar isso por loucuras. Roberta diz que pensou muito nisso e chegou na conclusão de que foi ela quem escreveu essas cartas para o Rafael, e foi ela quem o matou. Josefina se choca com as acusações da filha. Renata pergunta a Augusto se ele tem algum motivo para matar Rafael. Augusto diz que Rafael lhe vendeu a colheita por 3 anos e sempre desejou essa colheita e não mataria Rafael e só estava na fazenda dele por coincidência. Ele diz que é inocente de um crime que não cometeu. Renata acredita nele. Augusto diz que Jerônimo não acredita nele, porque ele fará de tudo para mantê-lo ali, e sim por ela. Augusto diz a Renata que Jerônimo não suporta que ele esteja ao lado dela, que a ame. Josefina chora com o que Roberta diz. Roberta diz à mãe que ela lhe demonstrou que quando algo que ela quer não acontece, ela faz até o impossível para conseguir. E por que com Rafael seria diferente? Josefina pergunta à filha se de verdade ela pensa que ela é uma assassina. Roberta diz à mãe que não sabe e pede que ela lhe diga. Josefina diz que o que mais lhe dói é que ela pensa que ela é um monstro, alguém sem sentimentos, capaz de tirar a vida de outro ser humano. Josefina chora e se atormenta. Ela diz a Roberta que é mãe dela e sempre fez tudo para protegê-la. Josefina diz que a única pessoa que mataria para salvá-la seria a si mesma. Nas empresas Monterrubio, Honório não consegue movimentar as contas. Constança chega ali e diz a eles que soube o que houve na empresa e declara seu apoio a Honório e a Adriana. Honório agradece a Constança. A Adriana vai atrás de Constança e diz que tudo o que aconteceu foi uma armadilha de Branca e ela planejou tudo isso. A Adriana quer que Constança e seu pai se resolvam. César liga para Constança e deixa um recado dizendo que está esperando ela no centro. Regina vê o tanto de trabalho que tem e diz a Inês que não sabe por onde começar. Inês pede para ela manter a data, ou mudar a data do jantar de gala, na verdade. Inês diz que com tudo que houve com Andrezinho, seguirá o exemplo dela. Inês revela a Regina que quer abrir uma fundação para ajudar crianças com leucemia, e a fundação se chamará Aqui Ninguém Se Rende. Regina fica feliz pela ideia dela. Constança ouve o recado de César. Roberta diz a Selena que todo mundo já sabe que ela é a Bonita, que foi noiva de Rafael. Ela diz que assassinaram Rafael. Selena diz que isso está muito estranho, ainda mais das cartas, que mandaram tanto para ela quanto para ele. Roberta pergunta a Selena se foi ela quem mandou essas cartas. Selena diz que nem sabe onde fica essa fazenda e esteve com ela todo esse tempo, naquele dia. Isidro diz a Carla que Regina é uma mulher feita e direita e não pode se meter na vida dela. Carla não gosta da relação de Regina e Gonçalo. Isidro diz que está sendo feita justiça divina com Regina. Honório pergunta a Adriana e Matias de Renata. A Adriana diz que Renata foi de manhã cedo à fazenda falar com Jerônimo para pedir para ele tirar as acusações contra Roberta. Matias se irrita de ciúmes. Matias pede que a Adriana mande mensagem a Renata e que peça que ela volte logo. A Adriana vai até Matias e pede que ele diga a verdade, porque sabe que ele está morrendo de ciúmes, porque Renata está com Jerônimo e pode haver uma reconciliação entre eles. Matias diz que Renata não tem nada que fazer lá, e se ela quiser refazer a vida, que refaça com quem for, menos com Jerônimo Linhares. Roberta vai ao quarto da mãe e pede perdão por ter acusado de ser assassina de Rafael. Josefina diz a Roberta que ela não lhe ofendeu e lhe machucou, lhe fazendo se sentir pior que um monstro.
Roberta pede perdão, mas diz que está tão mal, tão desesperada, tão chateada, que não sabe o que pensar. Josefina entende a situação de Roberta, mas diz que não esperava que ela ficaria contra ela. Roberta pede que a mãe lhe entenda. Roberta diz à mãe que amava Rafael e seu bebê e está triste por ter o perdido. Josefina abraça Roberta. Roberta acredita que tudo isso é um castigo porque não soube apreciar o que tinha. César pergunta a Constança se houve algo de manhã antes dela chegar ao centro. Constança diz que não. Ele diz que notou ela distraída. Constança diz que de manhã foi às empresas do seu irmão e soube que eles estão passando por uma crise econômica muito grande e, pelo que parece, Branca roubou a empresa e Adriana lhe disse que tudo o que Branca fez foi uma armadilha. Ela diz que não tem certeza que Honório tenha lhe enganado como pensava. Daniel liga para Branca e diz que tudo está indo de mal a pior, porque Renata voltou à empresa e hoje Constança apareceu ali. Daniel diz que eles estão chegando no fundo desse assunto. Branca pede que ele se encarregue de nada acontecer, porque para isso ele ficou lá dentro. Daniel tem medo. Ele pede sua grana para sair logo dali. Branca diz que ele saindo ou ficando está afundado até o pescoço nisso. Renata diz a Jerônimo que a Adriana lhe disse que Roberta foi solta porque puderam demonstrar que ela esteve na cidade no dia da morte do Rafael. Jerônimo supõe que foi Augusto, mas Renata defende o amigo. Renata diz a Jerônimo que Augusto lhe disse que ele só está culpando ele porque ele está interessado nela. Jerônimo diz que não é por isso, mas está convencido de que Augusto é má pessoa, mas sem ciúmes das intenções dele com ela. Renata fica surpresa. Jerônimo diz que seu sangue ferve só de pensar que ela pode entregar o amor para o Augusto. O advogado de Augusto diz que, desgraçadamente, não podem tirá-lo dali, porque, por se tratar de um homicídio, nem ele e nem Álvaro podem sair por pagamento de fiança. O advogado diz que está tentando provar a inocência dele. Jerônimo diz a Renata que lhe doía tanto a morte de Rafael, que fez ela pagar por essa dor, mas ela não era bonita. Renata diz que se ele tivesse lhe escutado, Jerônimo diz que não fez e acreditou em todos, menos nela. Ele diz que a ama com toda a sua alma. Emocionada e fragilizada, Renata permite que Jerônimo se aproxime de seus braços. Ele diz que queria amá-la, pelo menos por uma última vez. Jerônimo e Renata se beijam apaixonadamente. O advogado de Augusto diz que ele não tem testemunhas. Augusto pede que ele peça para os policiais tirarem as digitais da arma que mataram Rafael, para ver se encontraram as suas lá. O advogado diz que amanhã terá uma audiência com o juiz e ele dará a liberdade dele, por falta de provas. Renata sobe na árvore, Jerônimo sobe e deita ao lado dela. Eles se beijam com muito amor e com grande química. Honório diz a Gonçalo que gostaria que esse processo fosse rápido, mas infelizmente não é. Gonçalo diz que falou com o gerente do banco, que ajudará eles no que puder. Gonçalo diz que vai sair para falar com o médico de Josefina, porque decidiu que vai sair de casa porque não está disposto a renunciar ao amor de Regina, a vida, a paixão, a possibilidade de amar e ser amado. Honório fica feliz pelo amigo. Branca está na rua, disfarçada, aguardando Daniel. Jerônimo ama Renata. Ela pede para irem para a fazenda. Ela diz que se deixou levar. Ela diz que foi dali muito machucada. Ele diz que está arrependido e pede que ela fique com ele. Renata diz que não é tão simples e precisa voltar ao México, porque as empresas estão passando por um momento muito difícil. Ele diz que o que acabaram de viver foi maravilhoso. Renata diz que eles fizeram muito mal um ao outro e perderam a confiança, coisa que não é fácil de se recuperar. Ele diz que eles estão vivos e pede para viverem seu amor. Renata pede para marcarem o nome deles naquela árvore. Jerônimo faz uma surpresa para Renata e mostra para ela que já escreveu o nome deles em um coração na parte da árvore. Renata chora, emocionada, e beija Jerônimo. Um colega de Honório diz que há um espião na empresa e os clientes ligam para eles antes deles procurarem contato, e os clientes sempre parecem informados demais com o que está acontecendo.
Adriana pergunta quem pode ser esse espião. Daniel se preocupa. Matias pede para armarem uma armadilha para esse espião. Daniel se preocupa. Renata admira o desenho do coração na árvore com seu nome e o de Jerônimo. Jerônimo diz a Renata que quer recuperar o tempo com ela e pede para recomeçarem a lua de mel deles nesse momento. Renata aceita. Ela diz que o ama. Eles se beijam e deixam seus corações falarem e agirem pela tamanha paixão que ambos sentem um pelo outro. Renata aceita sair com ele. Gonçalo vai ao hospital à procura do doutor de Josefina. Ele descobre que o doutor está de férias e que foi embora há mais de uma semana. Gonçalo estranha. Josefina fala com Soto e pede muito dinheiro e afirma que é uma emergência. Josefina diz que cumprirá com o que prometeu a ele, mas que nesse momento precisa desse dinheiro. Soto diz que é uma quantidade muito alta, ainda mais com a crise financeira que a empresa está passando. Josefina fica preocupada. O advogado diz que as empresas Monterrubio estão à beira da falência. Josefina se preocupa. Gonçalo se encontra com outro doutor. Ele diz que não encontrou o relatório de Josefina. Gonçalo diz que deve estar aí, porque o doutor Sinaga tinha o expediente da sua esposa. O doutor diz que espera que não esteja entre aqueles arquivos, porque ali só tem irregularidades. O doutor diz a Gonçalo que o doutor Sinaga não está de férias, mas sim desaparecido, porque a ética profissional dele está em dúvida. O doutor encontra o relatório. Renata e Jerônimo estão juntos, passeando. Renata diz que não sabe se vai se arrepender de ficar com ele. Ela se surpreende com a água da cachoeira. Jerônimo diz que vai demonstrar o quanto a ama. Renata diz que não vai pensar e nem sentir para ele. Ela o beija. Eles se beijam e comemoram a felicidade. Depois, eles passeiam felizes da vida e vão comer comidas deliciosas. O doutor diz a Gonçalo que aquela tomografia não é de Josefina, porque o nome daquela paciente da tomografia é Josefina Hernandes. O doutor diz a Gonçalo que aquela paciente morreu há muito tempo atrás e atendeu ela, e aquilo não é da esposa dele. Gonçalo fica surpreso e diz que então sua mulher não está doente, e não tem tumor, e nem está desenganada. Gonçalo fica chocado. O doutor pede a Gonçalo para trazer Josefina para realizarem novamente os exames, porque o doutor Sinaga pode ter enganado os dois, ou somente ele, mas de todo modo precisam descobrir tudo.